E aí, gente, beleza? Tô de volta, gravando o vídeo, nem sei depois de quanto tempo, mas estamos aí. Eu ia falar que eu ia tentar ser mais frequente esse ano, mas nem sei também, mas eu acredito que sim. Vou tentar, mas não sei se eu vou conseguir, né? Seguinte, essa semana que eu tava conversando com dois amigos em dois momentos diferentes, e eu tava contando sobre uma viagem que eu vou fazer, e que eu vou fazer essa viagem utilizando pontos de cartão, de milhas que eu tinha e tudo mais. E aí, essa dúvida veio, né? Tipo, como você faz e tal. Então, esse vídeo de hoje é uma conversa sobre coisas que você precisa saber para ganhar e usar milhas de cartão. Mas nem só sobre milhas de cartão. Vamos lá. Nessa conversa, eu estava comentando que eu vou fazer uma viagem esse ano. E eu fui contar os motivos que eu fui fazer, né? Como que eu pensei, assim, por quê, qual foi a minha motivação, como que eu resolvi fazer. Mas surgiu essa dúvida de como utilizar, né, as milhas, como ganhar pontos com milhas e tudo mais. E regularmente é um assunto que eu acho que desperta a curiosidade de muitas pessoas, inclusive de mim. E aí eu fui contar para eles como que foi o método que eu fiz, né? Então, basicamente, o que eu falei para eles foi, cara, eu escolhi um programa de pontos, né, de milhas e fui nele. Foi isso que eu fiz. E durante 6 meses, né, que foi de junho até o final do ano, eu juntei o equivalente ao que eu conseguiria ir e voltar dessa viagem 2 vezes, né, só gastando com coisas que eu já gastaria. Eu não fiz nenhum programa, tipo assim, de comprar uma coisa específica ou de fazer algum tipo de assinatura, nada. Só ganhando pontos em coisas que eu já gastaria. E aí, muita gente vai me perguntar, mas qual foi o programa, o que você usou e tudo mais e tal. Eu acho que se você está assistindo esse vídeo, talvez seja um assunto de seu interesse. Mas a conversa vai um pouco além disso, assim. O que para mim foi assim, o principal conselho que eu pude dar para eles e que é o que eu apliquei para mim, assim, e que não tem a ver com milhas. O que eu entendi? Ao longo dos últimos, sei lá, 6, 7, 10 anos, eu sempre pensei que eu deveria conseguir juntar pontos de cartão, porque eu usava muito, e fazer disso uma coisa com que eu ganhasse pontos, ganhasse milhas e viajasse, e aproveitasse minhas férias, enfim, de certo modo, recuperasse um pouquinho, né, desse dinheiro que você gasta no dia a dia. E ao longo todo esse período de vários anos, eu sempre tinha como uma meta aprender a fazer isso, né? Até que o ano passado, no meio do ano, eu decidi que eu não queria aprender não. Falei, não quero gastar energia com isso não. O que eu vou fazer é parar de enrolar, escolher um, e esse, para mim, pode até não ser o melhor ponto, pode ser não ser o melhor programa e tudo mais, mas é o que eu vou escolher e decidir usar. A partir disso, eu já vou começar a ganhar. E aí, de longe, esse é o melhor conselho que eu acho que eu poderia dar. Porque quando você entra nesse universo de milhas, que eu não entendo, tá, gente? Então, desculpa se você está assistindo esse vídeo e vai ser enganado. Na verdade, você não está sendo enganado, mas eu não sei qual que é o melhor programa de pontos. Mas eu vou te falar qual foi a melhor estratégia que eu usei. Eu escolhi um e apostei nele e segui nele. Então, a partir do momento que eu decidi, olha, eu vou usar esse aqui, o que entrou na minha cabeça? Toda vez que eu for fazer alguma compra na internet, vou fazer alguma compra online, né? Eu vou sempre passar por esse caminho de entrar primeiro na plataforma, cadastrar para ganhar os pontos e depois fazer minha compra normal. E isso me ajudou um tanto, porque ao longo de todo esse período, né, que eu não fiz isso, o que eu sempre pensava era, nossa, eu tenho que pesquisar porque agora eu estou dando bobeira. Vou comprar uma televisão, eu poderia estar ganhando pontos. Vou comprar, sei lá, um videogame, poderia estar ganhando pontos. Vou comprar uma coisa boa, poderia estar ganhando pontos. A partir do momento que eu decidi um caminho e seguir nele, me abriu um mundo de possibilidades, porque não tem tantas coisas assim para se pensar, apenas uma. A partir dessa uma, que eu já defini, que eu vou fazer ela, eu vou só ganhar. Assim, pode ser que tenha um outro programa que seja melhor, pode ser que tenha outra coisa que seja melhor, mas não é o caso agora, acho que o caso é você começar. E aí, por que eu tô falando que não é uma conversa só sobre milhas? Eu acho que isso é uma conversa sobre a vida, assim. Acredito que com vocês também rola muito isso, porque acontece comigo, né? Que é aquela ideia de, tipo assim, tem várias coisas que a gente quer fazer e a gente repensa sempre sobre qual que é a melhor forma de fazer, o melhor formato, o melhor momento, o melhor local, e você acaba não fazendo. E eu acho que a partir do momento que você está disposto a errar e apostar em um caminho, mesmo que talvez esse caminho não seja o melhor, pode ser que ele se mostre melhor, pode ser que ele não se mostre melhor, mas a partir do momento que você decidir um caminho e você consegue entrar de cabeça nisso, sabe? Seguir firme nesse caminho, eu acho que a gente está disposto para o mundo, assim, para o universo, a correr o risco de errar. Isso é muito legal. Isso é muito melhor do que nunca se expor a nada, mas também nunca conquistar nada. Né? Então, onde que é o paralelo que eu estou fazendo disso, das milhas, com a vida assim e tal? A partir do momento que eu escolhi um caminho,
esse caminho me possibilitou ganhar os pontos equivalentes a fazer a viagem que eu queria fazer. Na vida, a partir do momento que você escolheu um caminho, pode ser que ele nem seja o que te dê mais pontos, né? Mas é um caminho para te nortear, para te ajudar e para que você comece algo. E se não me engano, no primeiro episódio que eu postei aqui, né, que era de fato vlog, não dessas conversas, eu falei disso, que é muito melhor a gente arriscar alguma coisa, tentar, mesmo correndo o risco de dar errado, do que ficar gastando tempo eternamente pesquisando e debatendo sobre qual é o melhor jeito de fazer isso, mas nunca fazer nada. Então, esse é um paralelo que, pra mim, mudou, assim, muito, sabe? E em 6 meses eu consegui o equivalente a o que eu precisaria para ir e voltar 2 vezes, né? Então, pra mim foi fundamental disso. E aí uma dica que vem junto com essa entenda o tanto de energia que você está disposto a gastar em alguma coisa. E a partir de agora eu já nem estou falando só de milhas, tá? Estou falando da vida também e tal. Então, o que eu fiz, né? Eu pensei, cara, eu quero muito ganhar pontos, milhas e afins. Eu não estou tão disposto assim a gastar um tempo pesquisando e aprendendo sobre isso. Por não querer, mas também porque, pô, eu não quero fazer isso agora mesmo, assim, sabe? Eu acho que é meio um pouquinho complexo sem entender demais. A partir do momento que eu entendi o tanto de energia que eu estou disposto a fazer, a empenhar nesse projeto, ele me ajuda a entender até que ponto eu posso ir. Então, com as milhas eu pensei, não estou tão disposto a gastar muito tempo, muita energia para aprender isso. E nos últimos 6, 7 anos, eu achei que eu tivesse disposto e gastei 6, 7 anos não fazendo nada, né? Então, beleza, chega disso. Agora eu vou escolher um caminho e for. Quando você vai pensar na vida, eu acho que é similar a isso, sabe? Eu quero estudar para um projeto, eu quero começar uma coisa nova, vou testar uma coisa diferente no trabalho e tudo mais. O quanto de energia eu estou disposto a gastar nesse projeto? É algo que realmente eu tenho condição de gastar essa energia agora? Eu tenho como colocar isso como uma prioridade? Eu tenho como gastar um tempo grande para aprender e me tornar melhor nisso? Beleza. Se a resposta for não, então pense em um jeito de você começar. E aí você vai melhorando ao longo do processo. Porque talvez a pior solução seria você não fazer. Então, não fazendo, você não desenvolve, não aprende, não começa. E, consequentemente, também você se limita a ter um retorno sobre isso, né? Quando você começa alguma coisa, mesmo ainda estando em processo de evolução, ainda estando em processo de aprendizagem, você está aberto à possibilidade de já dar certo alguma coisa, de já ganhar de alguma forma, mesmo que isso não seja o maior lucro possível, o maior ganho possível. Mas se existir algum, ele sempre vai ser maior do que o potencial de você ganhar não fazendo nada, né? Então, para mim é isso. Entenda a quantidade de energia que você está disposto a empenhar nesse projeto. Uma outra coisa importante e legal que me ajudou muito foi escolher um caminho e confiar no processo. Eu acho que isso se aplica a todas as coisas da vida. E talvez seja a parte mais difícil. É claro que fazer uma analogia com milhas de cartão é uma coisa bem, né, superficial, assim, tudo mais. Mas vamos pensar em dieta, esportes, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de trabalho, né? Quando você escolhe um caminho, vai existir uma parte desse tempo, pós essa escolha, que é de fato um processo de aprendizagem. E é importante que a gente confie nesse processo e entenda em qual momento que ele está. Voltando a essa analogia das milhas, durante os 6 meses que eu juntei os pontos, em vários momentos tiveram ofertas para, tipo assim, assine tal coisa e ganhe o dobro. Ou faça isso, paga R$100 por mês e ganhe mais, tudo mais. Em todos esses momentos que apareceram essas ofertas, o que eu pensei foi, beleza, desse jeito eu vou potencializar o que eu posso ganhar. Mas eu nem sei disso ainda, eu nem entendo e eu nem colhi os frutos disso ainda. Eu não sei se eu quero gastar um dinheiro, uma energia, e uma coisa que eu ainda não tenho total controle, eu não tenho total aprendizado sobre isso, né? Então, entender que isso é parte do processo é entender o lugar que você está também. Eu não entendo tudo sobre isso, então eu estou na fase de aprendizagem, de teste. Ok, essa fase vai ter momentos que eu vou errar, vai ter momentos que eu vou acertar. Então, confiar que é um processo de evolução, de desenvolvimento, é sempre legal. Estou fazendo ao máximo essa analogia com milhas, porque de fato foi uma conversa essa semana. E aí, chego no meu quarto ponto, Chego no meu quarto ponto, que é o seguinte: não espere demais para gastar esses pontos. E talvez a galera, os gurus de milha e de cartão e tudo mais, eles vão me odiar aqui, né, se assistir esse vídeo. Porque eu acho que eu estou falando tudo o contrário do que provavelmente eles vão falar. Mas o que eu estou falando o que eu quero dizer quando eu falo que não espere demais para gastar esses pontos? Os pontos que eu ganhei em 6 meses,
na verdade, eu ganhei grande parte deles nos primeiros 4 meses. E aí eu percebi que com essa quantidade de pontos que eu tinha, eu já conseguia fazer a viagem que eu queria. E aí eu fiquei os próximos 2, 3 meses enrolando, esperando um bom momento. Ah, talvez eu compre em tal época. Ah, talvez eu faça isso. Ah, vou pesquisar mais e tudo mais. Até que chegou um momento da vida, que foi inclusive no último dia do ano, no dia 31, e eu pensei, cara, eu já tenho os pontos, eu já tenho isso, nada me impede, então se eu ficar postergando demais, eu vou acabar caindo no erro que eu cometi no início, que era justamente não começar algo, não tentar algo. Então, fazendo esse paralelo, quando eu digo que não espere demais para aproveitar, é o seguinte: confiar no processo é entender que você está desenvolvendo. Mas desenvolvimento, e de qualquer que seja a área que você está querendo desenvolver, pessoal, profissional, enfim, ela tem que existir uma parte boa também. Ela tem que existir a parte que você gosta disso. Então, estou estudando muito para um concurso. Beleza, eu sei que isso vai ser desgastante, eu sei que isso vai te tirar horas de lazer, vai tirar horas de sono e tudo mais. Mas dentro desse processo não tem nada que você goste, nada que você consiga aproveitar dele já, nada que você consiga fazer com que esse ganho seja uma ferramenta de motivação também para que você siga nesse processo, sabe? Entende o que eu tô falando? Tipo assim, pô, se eu estou estudando todo dia, beleza, vai ter um dia que eu consigo fazer um teste e perceber que eu vou bem, vai ter um dia que isso vai me ajudar em outra coisa. Ah, eu estou aprendendo, tô fazendo um curso para aprender uma nova ferramenta de trabalho. Pô, se eu testar hoje um resultado, eu posso ficar feliz com esse resultado já? Eu posso tentar ter um ganho sobre isso? Então, quando eu falo de não espere demais para gastar esses pontos, não corra o risco do início. Às vezes você espera muito para começar, e aí você coloca um plano, você entende que tem um processo, você entende que isso vai ter um caminho a ser seguido, só que você sempre posterga, porque você entende que também sempre pode ser melhor. Mas o ponto é esse: se sempre pode ser melhor, esse sempre é lá na frente. E aí você nunca aproveita agora. Pode ser que aconteça qualquer coisa e você não consiga seguir o que você estava querendo, né? Mas então é importante fazer com que, pelo menos durante o processo, você consiga ter pontos de felicidade, pontos de alegria, e você consiga aproveitar esse processo também, não só na parte dolorosa, não só na parte difícil, mas enxergar as partes que são boas. Eu fiz um paralelo com milhas, mas eu vou trazer isso para o trabalho, assim. Uma coisa que eu sempre falo aqui é que eu odeio a ideia de você odiar o seu cliente, sabe? Odiar a pessoa com quem você trabalha, ou odiar a pessoa que divide o trabalho com você e tudo mais, ou enfim, para quem você precisa entregar o resultado. Acho que a gente pode entrar em várias questões sobre isso, né? Mas um dos pontos é assim, eu conheço pessoas que absolutamente todos os trabalhos que elas vão fazer, parece que o cliente é sempre um problema, é sempre algo que atrasa a evolução dessa pessoa, é sempre algo que atrasa o crescimento dela, é sempre algo que dificulta no processo. E aí vai se criando uma energia, vamos falar assim, que todo mundo começa a odiar, né, fazer parte desse trabalho. E aí você vai refletir sobre isso, você vai voltar lá atrás e você percebe que, na verdade, às vezes a outra pessoa, né, o cliente, no caso do exemplo que eu tô falando, ele nem culpa tem disso, sabe? Às vezes é uma coisa que ele não sabe, às vezes um processo que ele nunca fez, às vezes é você que não conseguiu explicar direito, às vezes seu direcionamento estava errado mesmo, enfim, ou às vezes não tem nada de problema, às vezes é só um processo normal de trabalho. Então, quando eu trago isso para a realidade de trabalho e tentar aproveitar, é tipo isso. No caso dos pontos cartão, ficou meio confuso isso aqui, gente, mas enfim, estou só falando. No caso dos pontos cartão eu poderia juntar durante 1 ano, 2 anos, 3 anos e pegar uma viagem muito maior. Mas o ponto foi, nos 6 meses que eu consegui juntar, eu já tinha pontos o suficiente para fazer uma viagem que eu queria. Talvez não fosse a viagem perfeita, talvez não fosse a maior viagem, mas era uma que eu queria. Então, eu quero aproveitar para eu gostar disso, e aí isso vai me incentivar a continuar. Quando eu trago isso para a realidade de trabalho, eu estou fazendo um trabalho com a empresa que pode ter dificuldades e tudo mais, mas eu quero gostar disso. Por quê? Quando a gente pensar em alguma coisa junto que de fato trouxer um resultado legal, eu quero ficar feliz com esse resultado, eu quero ficar feliz com a parte do processo que já deu certo. Então eu não quero, tipo assim, a gente não vai achar ruim de uma coisa dar certo, mas sabe aquela ideia de tipo assim, eu não posso ficar feliz com isso? Então, se eu estou falando de uma realidade de trabalho, eu também quero ficar feliz quando as coisas dão certo. Eu acho que isso é parte fundamental de qualquer trabalho que é. Então, se você não tem isso nunca, vale repensar o que você está fazendo, né? Mas se você tem, não finja também que não tem, sabe? É muito legal achar bom das coisas. Cara, e acho que é isso que eu queria falar. Eu estou aproveitando um gancho para ir viajando nas ideias e falando sobre isso, assim.
Eu normalmente não escrevo muito roteiro, né, para esse tipo de vídeo aqui, então eu só estou despejando comentários aleatórios e espero comentários de vocês também. Mas para alguém que for curioso aí, o programa de milhas que eu usei foi a Livelo. Eu não acho que seja o melhor, na verdade eu não sei se é o melhor, mas foi um que eu escolhi e em 6 meses eu consegui quase 50 mil pontos. Para fazer a viagem que eu queria, eu precisava de 25 mil pontos. E eu ganhei a grande maioria desses pontos, né, a grande maioria, assim, 90% dos pontos, apenas comprando coisas que eu já ia comprar, ganhando pontos na Amazon, Mercado Livre, acho que Uber também dá, enfim, Nike, que eu compro, assim, comprei equipamento de corrida e tudo mais e tal. Então, o raciocínio que eu usei foi, eu não quero gastar a mais para ter esses pontos de volta. Então, eu posso assinar tal coisa, fazer isso aqui, tá? Eu não quero. Eu vou acumular pontos só em compras que eu já faria. Então, a partir desse momento, eu escolhi um programa de pontos, que foi o Livelo. A partir desse programa de pontos, eu coloquei na minha cabeça que toda vez que eu fosse comprar alguma coisa na internet, eu ia entrar primeiro na plataforma para entender se ela tinha algum tipo de bonificação com algum site. E aí, se fosse o site que eu já fosse comprar, eu ganhava ponto. Se não tivesse um site que eu fosse comprar, eu não ganhava ponto. E nesse formato, eu ganhei todos esses pontos aí suficientes para essa viagem. Como eu falei, não é a maior coisa do mundo, inclusive nem é algo nem tão grande assim. Mas para mim foi importante entender. Pessoal, acabou a bateria aqui, na verdade vai acabar agora. Então até troquei aqui porque fui colocar um carregador, mas não vai dar tempo. Enfim, concluindo, para mim foi importante entender que eu comecei um processo, mesmo que ele não fosse o melhor, mas eu tirei um projeto do papel para conquistar alguma coisa que eu quero lá na frente, ou até nem tão na frente assim. Enfim, se você gostou desse vídeo, curta, deixe seu comentário, manda para seus amigos, indica para eles o melhor programa de pontos, que talvez não seja esse vídeo, mas esse vídeo vai ser importante para eles pensarem em outras coisas da vida. Enfim, valeu, 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 acompanhem o canal, se inscrevam, compartilhem, tudo isso aí. Valeu!